Os atuais estudos a respeito da hora da morte revelam que antigamente a morte era um acontecimento assistido por todos os familiares. Era comum morrer em casa, ao lado da família. Agora, com o desenvolvimento dos hospitais e principalmente de seus setores chamados UTIs, unidades de terapia intensiva, muitas vezes a pessoa morre sozinha, sem o conforto da religião e da família, num ambiente estranho e frio. É o que tem acontecido muito, não é? Com relação à nossa realidade hoje, ao que nós estamos enfrentando. A Covid-19, que é uma doença totalmente nova para o ser humano nunca teve contato com ela, então o que nós sabemos dela é que ela é extremamente contagiosa. Ela é tão contagiosa que a pessoa, depois que morre, para ela ser enterrada, precisa de todo um protocolo e as pessoas nem podem ficar ali por conta da contaminação, mesmo ela já sendo ali, já estando enterrada. Então, como é uma doença nova, um vírus, não é? Que são seres microscópicos que nós não conseguimos ver a olho nu. É um inimigo invisível, altamente letal, extremamente contagioso. Isso nos impede de estarmos com aquela pessoa que realmente está passando pela fase mais difícil do tratamento e que está no hospital. Ela tem que ficar sozinha, isolada. Esses são um dos motivos pelo qual esse momento dessa pessoa que está para morrer da Covid é muito triste, porque além da vida dela estar em completo risco, ela está em uma UTI, ela não tem a visita de ninguém, as únicas pessoas que estão com ela são as pessoas que trabalham na saúde, e os profissionais da saúde são extremamente delicados nesse sentido, tratam com muito respeito, com muita delicadeza, com muita dignidade a pessoa que está doente. Mas não é como estar próximo dos parentes. E isso é tão necessário, é tão vital para o ser humano, que agora eles desenvolveram, não é? Aquela teleconferência em que os pacientes, por alguns instantes, alguns minutos, podem se comunicar por meio de videochamada com os seus parentes, porque isso também ajuda a aproximar as pessoas. Mas vocês viram que antes de toda essa tecnologia que nós vivemos agora, as pessoas elas morriam em casa. Então elas morriam em casa, passavam por todo aquele sofrimento, mas ela tinha o aconchego do lar, tinha um amparo, não é, da religião ali, da sua crença religiosa, que ficava fortalecendo a sua parte espiritual. Mas hoje isso não acontece com tanta facilidade, e no momento em que nós estamos vivendo, que ainda é mais difícil, que nem o corpo você não pode velar. A pessoa morre, já tem que ser enterrada imediatamente. Um dos grandes pesquisadores do tema, o francês Philippe Ariès, Philippe Ariès, analisa que a sociedade de hoje tenta esconder a morte. Não se fala dela, não se chora por ela, não se está perto quando alguém morre, não encara, portanto, a morte como um fato natural, como era visto antigamente. É claro que isso gera angústia para os que ficam e para quem está morrendo, pois um dos fatores importantes para uma morte serena é a pessoa se sentir amada na presença de amigos e familiares. Isso é verdade. Essa ideia de que hoje, por incrível que pareça, isso até é interessante, porque antes, Idade Média, antes, ali não era algo, morrer era muito natural, as pessoas viviam e morriam. Agora hoje não, hoje que nós temos toda a tecnologia, que temos tudo ao nosso dispor, que temos a oportunidade de entender esse momento da nossa vida, essa fase da nossa vida, muito pelo contrário, é tudo muito abafado, é tudo, ninguém fala sobre. Não, ninguém fala, nossa, sobre morte. Não fala sobre morte, não, meu Deus do céu, Deus nos livre, não fala em morte. Aí você não fala sobre a morte, como ele diz aqui, não encara ela, não fala dela, não chora por ela, não está perto quando a pessoa morre, e aí você se priva
de passar por esse processo, porque todos nós precisamos passar por esse processo para que não fique nenhuma lacuna na nossa vida e nós ficarmos com aquela ideia de que nós abandonamos o nosso ente querido, que não demos a ele assim o valor necessário, que quando ele mais precisou, nós não estávamos por perto. É óbvio que uma pessoa que está doente, ela naturalmente ela fica extremamente fragilizada. Fragilizada emocionalmente, fragilizada psicologicamente, fragilizada biologicamente. E além de tudo isso, ela está doente, ela está internada, ela está correndo risco de vida. Ainda não tem nem a presença dos seus parentes, porque eu, que sou a parente, não quero ter contato com esse sofrimento, não quero ficar por perto da pessoa que vai morrer, não aguento vê-la morrer, e assim eu a privo da minha presença, que para ela seria super importante e que iria fazer com que ela passasse por todo aquele sofrimento com mais calma, porque ela sabe que não está sozinha, que não foi abandonada, que não foi deixada de lado. Sabe aquela frase, ninguém me ama, ninguém me quer? Isso não acontece se nós estivermos por perto e proporcionar para aquela pessoa. É um momento difícil, é um momento de muita dor, é um momento de muito sofrimento, sem dúvida. Mas olha, fica calma, eu estou aqui e eu vou ficar com você até tudo isso acabar. Certo? Isso é um conforto, isso acalma a alma, tranquiliza a pessoa. Isso vai evitar que ela sinta dor? Não, mas vai dar para ela um assim, poxa, eu sou amada, eu sou querida, não me jogaram aqui, não me esqueceram, não me deixaram de lado, estão sentindo a minha falta, torcendo por mim, querem que eu saia dessa situação. Não é à toa que o simples fato do pessoal da área de saúde ter desenvolvido, não é? Essa maneira de encontro por meio das videochamadas ter dado tão certo. Por quê? Porque nós, seres humanos, meus amores, nós fomos todos projetados, nossos bracinhos aqui foram projetados para abraçar. Nós fomos feitos para ficar um próximo do outro. A distância não é boa para o ser humano, nem para mim, nem para você. Tá certo? Mas isso não é motivo para quebrar o isolamento social. Vamos ficar em casa, tá bom? Brasileiros não temem a morte, mas a dependência. Entre os muitos desafios enfrentados pela população brasileira em geral, está justamente o de se manter saudável e independente até o fim da vida. Isso fica claro na pesquisa realizada pelo Datafolha, conforme o texto a seguir. Aos 83 anos, a aposentada Linete de Lima Machado cuida da casa sozinha. Há 2 meses virou também cuidadora do marido de 85 anos, que levou um tombo. Sinto-me cansada, mas ainda bem. Meu maior medo é ficar dependente numa cama. Linete não está sozinha. A maioria dos brasileiros não teme a morte ou a velhice, mas tem pavor de se tornar dependente física, mental ou financeiramente. Mostra pesquisa inédita do Instituto Datafolha. Foram ouvidos 2.732 brasileiros com 16 ou mais sobre assuntos como saúde, sociedade, família e finanças. O levantamento realizado em todas as regiões do país tem margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Dos entrevistados, 84% têm medo de depender fisicamente de alguém. 83% temem a dependência mental e 78% a financeira. Mulheres são mais medrosas que homens, 87% a 81%, 86% a 79% e 81% a 75%, respectivamente. Isso relacionado à pesquisa feita com relação aos questionamentos que estão aqui em cima. 87% das mulheres têm medo de depender fisicamente de alguém. Já no homem, o índice é de 81%. 86% das mulheres temem a dependência mental. Já para os homens, 79%. 81% das mulheres, não é?
temem a dependência financeira, já o homem 75%. Para vocês verem como nós mulheres somos mais assim temerosas dessa situação, não é? O temor faz sentido. Um estudo da USP que corrobora pesquisas internacionais demonstrou que os paulistanos estão vivendo mais, porém em piores condições. Aqui vejam bem, não é? Esse nosso conteúdo, esse tópico, ele foi escrito com base na pesquisa. Nessa pesquisa que foi feita, não é? E a pesquisa feita pelo Datafolha deixa bem claro, o brasileiro ele não tem nem medo de morrer. O que ele realmente tem medo é de ficar dependendo. Mas de onde vem esse temor? Por que será que se tem tanto medo? Não é? Porque nós sabemos, meus amores, que quando você depende de alguém é extremamente complicado. Sabe por quê? Quando você está numa condição de dependência, é óbvio que você está numa condição de uma espera, da boa vontade de alguém, da boa vontade daquela pessoa que vai vir te limpar quando você fizer as suas necessidades. Se ela não puder vir, se você faz as suas necessidades de manhã cedo e ela só vai até você 9 horas da manhã e você vai ficar esse tempo inteiro, da dependência financeira, em que você só terá acesso às coisas se alguém comprar para você, você não tem poder de compra, então você não pode decidir, eu não quero tomar esse leite, eu não gosto dessa marca, eu não quero essa blusa, eu quero aquela outra. Então você se torna totalmente dependente financeiramente. E a dependência emocional, que ainda é bem mais complicada, não é? Aquela pessoa sabe que a outra pessoa faz um total mal a ela, um completo mal a ela, mas, no entanto, não consegue se desvencilhar daquela realidade. Então, aqui já nos mostra, né? E, infelizmente, esse medo, esse temor acomete mais a nós mulheres, não é? Esse medo de depender física, emocional e financeiramente de alguém. Em 10 anos, a taxa de incapacidade por doenças em São Paulo cresceu 78,5% entre os homens e 39,2% entre mulheres acima de 60 anos. Entre 2000 e 2010, essa população ganhou em média 2 anos a mais de expectativa de vida, mas perdeu até 3 de vida saudável. O estudo usou dados do SAB, um projeto da Faculdade de Saúde Pública da USP, que acompanha diferentes gerações de idosos na capital paulista desde 2000. Há uma perda de capacidades em todas as faixas etárias, especialmente entre as mulheres. Elas desenvolvem mais doenças articulares, motivadas muitas vezes pela obesidade, diz Ieda Duarte, professora associada da USP e coordenadora do SAB. Então, não é? Os nossos idosos, assim, a nossa sociedade, ela já olha para as pessoas com uma certa idade, já deixando elas bem de ladinho, já colocando elas bem de canto. E o medo de que isso não aconteça só diante da sociedade, que aconteça no seio familiar, que é o que muitas vezes acontece mesmo, não é? Aqui no Brasil há um comportamento diante dos idosos, assim, você já passou dos 40 anos, você não pode mais, você não tem mais idade para estar no mercado de trabalho. 45 anos você não tem mais idade para estar no mercado de trabalho. 50 anos você não vai mais ser absorvido no mercado de trabalho. E com 50 anos, pela nossa expectativa de hoje, pela qualidade de vida do brasileiro, hoje uma pessoa com 50 anos, você nem consegue dizer assim, nossa, realmente você tem 50 anos, é verdade mesmo? Mas ali para a sociedade você já está velho. E dentro da família isso acontece muito. Tem muitas, por exemplo, delegacia dos idosos, que contam muito o caso de filhos que ficam extorquindo os pais, de filhos que maltratam os pais, colocam naquele famoso quartinho lá nos fundos e deixa lá, fica com o dinheiro da aposentadoria. Estes que têm a sua pensãozinha, a sua aposentadoria. Quem não tem, que fica completamente a mercê, e aí fica a mercê dos filhos. Isso se torna realmente um grande sofrimento para as pessoas.
é assim uma dor muito grande, porque ali tem muita coisa envolvida, tem muito sentimento. Você está sofrendo, você sabe o que é aquele sofrimento todo e a dor maior é saber que está sendo causado por alguém que você ama, não é? Bem, meus amores, vamos lá. Tanatologia, a ciência da morte. O que será essa ciência do que ela não? Vamos entender agora. O que é a tanatologia? Vamos lá. Tanatologia, a ciência da morte. Em meados do século XX, nasceu uma nova ciência para estudar a morte, a tanatologia. O nome vem do deus grego Thanatos, considerado o deus da morte. Trata-se de uma ciência interdisciplinar que procura reunir elementos de várias áreas do conhecimento, por exemplo, medicina, psicologia, história, antropologia, religiões, filosofia, arte, etc., para entender o fenômeno da morte e as suas repercussões no ser humano, que é o único ser que tem consciência de sua morte. Uma das iniciadoras dessa ciência foi a psiquiatra suíça radicada nos Estados Unidos, Elizabeth Copperhaus. Durante anos, ela trabalhou ao lado de doentes terminais que não têm expectativa de cura, estudando suas reações diante da morte. Essa pesquisadora e outros estudiosos do assunto propõem que a medicina se humanize, que os médicos, psicólogos, enfermeiros e demais profissionais da saúde aprendam a encarar a morte e falar sobre ela com mais naturalidade, respeitando as crenças do paciente e ajudando a ter forças no momento final. Pois é, olha só, a morte e tudo que ela envolve é tão complexo que já é uma ciência, não é? Que tem como objeto de estudo, não é? Que tem como temática a morte, a tanatologia, que é uma maneira de você entender bebendo nas mais variadas fontes, ou seja, na medicina, a psicologia vai entrar com todo o seu conhecimento acerca desse ser humano e como ele lidar, não é, com essa situação, a medicina com todos os conhecimentos que também ajudam a entender essa morte do ponto de vista físico, não é? A religião nesse momento da aceitação e também como a religião orienta os seus fiéis a lidarem com essa situação, a entenderem este momento, a passar por este momento da melhor maneira possível. Já é difícil você, não é, saber que não terá mais como lutar, que você perdeu essa luta, que a doença é uma fase terminal. E aí você ainda não tem uma qualidade de vida e uma dignidade nesse momento, não é? É bem mais complicado. Mas nós temos aqui, não é? A tanatologia. Para tentar explicar e tentar melhorar, não é? A vida dessa pessoa que está aí, já, não é? No final de suas forças vitais. Meus amados, acabou, mas isso aqui não é o fim, tá bom? Na próxima semana tem mais. A atividade está na página 82, a página 82 e 83. Vocês façam uma releitura do conteúdo. E a morte na visão espírita ajuda a responder as questões na página 83, tá bom? Não esqueça, as atividades da página 80 e da 83. Um forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau!